Fala pessoal, a gente começa num minutinho, tá? Renatão, tá ok o áudio aí? Beleza. Só um minutinho, já começa, pessoal. Muito bem. Boa noite, pessoal. Renatão, tá tudo certo e tudo bem? Gravando? Pessoal, só para vocês saberem, a gente grava essas aulas aqui no Discord, tá? Beleza, ó. Só para saber se a gente grava essas aulas aqui no Discord, para que depois a gente consiga soltar também no YouTube, em outras plataformas, para que todo mundo acompanhe, tá? E aí, o que eu queria que vocês entendessem aqui em primeiro lugar, essa daqui é a nossa primeira aula da prévia jornada. Todo mundo pode baixar o cronograma aqui da jornada inteira, o Renato disponibilizou aqui para vocês ao lado no chat. A gente vai conversando aqui no chat, eu vou interagindo com vocês por aqui. Lá no final eu vou abrir o espaço aí para quem quiser bater um papo rápido, fazer algumas perguntas. Nossas aulas aqui têm uma duração média de 40 minutinhos, 1 hora no máximo, tá legal? Porque as aulas são recorrentes e a gente elege um tema para cada aula, justamente para levar vocês aqui que têm interesse no cenário gamer dos esportes eletrônicos e conseguem enxergar essa oportunidade de mercado, a entender como iniciar, como dar os primeiros passos e, sobretudo, como multiplicar honorários, tá legal? Porque nesse mercado a gente tem um mercado gigantesco, é o mercado dos games, o mercado dos esportes eletrônicos, e aqui a gente tem diversas oportunidades que a gente consegue trazer e multiplicar os nossos honorários. A única diferença é que tem muita gente que não tem experiência, e essa é a dificuldade, né? Você não precisa, aliás, você não precisa viver com a inexperiência. Pelo contrário, a gente precisa sempre buscar algo que nos ampare e nos proporcione experiência, porque o que a gente vê dentro da experiência é aquilo que resulta financeiramente e é aquilo que resulta para a gente na vida prática em reconhecimento, né? Essa é a grande verdade. Estava conversando com um colega de vocês agora há pouco tempo, ele estava me falando assim que ele teve uns grandes insights quando a gente estava tendo algumas aulas com times de suportes eletrônicos. O que a galera pensa normalmente? O time ele precisa ter um capital para começar a trabalhar. Isso de fato é verdade, mas nem todos os times precisam de um capital inicial relevante para conseguir isso. Hoje a gente divide o setor público e o setor de investimento privado no cenário dos games e esportes eletrônicos. Hoje o governo ele investe dinheiro. Então a gente consegue muitas vezes pegar times iniciantes que não tem nada de verba, a gente consegue um incentivo do Estado, o Estado vai lá e dá 500 mil reais, por exemplo, na mão de um time, para que ele possa, então, começar a atuar no cenário gamer dos esportes eletrônicos. Ele atua como uma associação, ela não tem fins lucrativos, não pode distribuir lucro, mas pode, por exemplo, pagar remuneração para o labore, para diretor, para outros cargos. Então isso daqui para a gente é absolutamente relevante. Informação, gente, vale ouro. Informação é aquela coisa assim que ela não é palpável muitas vezes, né? Mas é aquilo que nos proporciona aqui, de fato, os grandes resultados, tá legal? Então a gente não precisa viver e conviver com a inexperiência ou com a falta de experiência. Todo mundo aprende. Eu faço o que faço há 15 anos. Não sei se todo mundo que está aqui me conhece, mas eu faço isso há 15 anos, 16 anos. Estou formado há todo esse tempo. Desde o início, meu primeiro cliente mensal foi uma empresa de games, foi uma publisher, né? Então isso aqui para mim é um mercado que eu amo, é um mercado que, enfim, eu sou apaixonado, eu sei que boa parte de vocês que estão aqui também são. Olha só uns recadinhos aqui para a gente começar. Então, o cronograma está aí do lado para vocês baixarem. A jornada já está com a inscrição aberta. Por que a gente põe um link da jornada diferente? Porque lá você consegue ser direcionado para os grupos, tá, do WhatsApp. Lá que a gente libera material, lá que vocês conseguem baixar tudo. Tá legal? Então já entrem nos grupos e não deixem de responder também as pesquisas que a gente faz ali, porque isso ajuda no direcionamento do conteúdo para vocês. Tá legal? Por que a gente faz essas aulas aqui no Discord, galera? Por um motivo muito simples e objetivo.
Porque boa parte de vocês que estão aqui, ou que trabalham no cenário gamer dos esportes eletrônicos, ou que vão começar a trabalhar, vocês precisam ter familiaridade com o Discord. Porque o Discord é a plataforma que todos os gamers, toda aquela galera do cenário utiliza. E eu falo assim, diretores, sócios de empresas, é a plataforma que o pessoal usa para se comunicar, para conversar. Então, quando, por exemplo, eu faço reunião com os atletas, com os times, com streamers, é aqui que eu faço. Eu tenho aqui esse canal ele é público, é a nossa comunidade, mas eu tenho um canal privado que eu chamo de escritório. E é lá no escritório que eu atendo, é um servidorzinho que vocês veem aqui no Discord. Né? Porque as pessoas dão preferência, por exemplo, ao Discord do que ao Google Meet, ao Zoom e por aí vai. Então é uma questão muito objetiva. Então vocês precisam ter familiaridade, por isso que a gente traz vocês para cá e depois a gente pega a gravação e divulga isso daqui lá no, lá no YouTube e em outras plataformas. Tá legal? Ó, eu separei aqui algumas dicas para vocês. Eu queria trocar uma ideia sobre o tema de hoje, que é conquistando experiência no mundo gamer e dos esportes eletrônicos. Algumas dicas e estratégias de atuação. Tá legal? Tomem nota, se possível. Vou compartilhando com vocês aqui no chat. Eu tô com o braço ainda não tão bom, mas eu consigo digitar, então eu vou colocando aqui para vocês aquilo que eu achar relevante. Tá legal? Ó, primeiro lugar, não tem como você dar um primeiro passo nesse mercado gamer dos esportes eletrônicos sem entender o ecossistema. Isso é impossível, tá legal? E é muito diferente de a gente entender outros mercados. Aqui é um grande desafio no cenário gamer, porque a gente tem, de um lado, um produto que ele serve de base para o desenvolvimento de uma atividade esportiva, que é um software de um computador, é um programa de um computador. E aqui a gente tem o mercado dos jogos eletrônicos. Nós tivemos catalogados num estudo recente que a gente teve 832 mil jogos eletrônicos ao redor do mundo. Isso significa que há um universo de jogos eletrônicos e isso está em expansão, isso cresce cada vez mais, não vai parar por aí, daqui a pouco a gente bate 1 milhão de jogos eletrônicos. Qual que é o fato? Que cada um desses jogos pode servir potencialmente para o desenvolvimento de uma atividade esportiva. Tá? Desde que tenha alguém que organize, seja no setor público ou por meio de investimento privado, é possível fazer torneios em cima de cada um desses jogos. Tá legal? Alguns são projetados justamente para ter torneio, outros não. Então a gente tem modelos de negócios próprios aqui dentro. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o cenário dos games, tem outros mercados ali que estão por baixo dele, como, por exemplo, o mercado de periféricos. Eu acabei de soltar uma postagem ali no Instagram falando de uma matéria que saiu recentemente, falando da PlayStation, que a PlayStation barrou controles, né, do videogame similares, mas que eram originais, mas de outras marcas, e começou a barrar, né? Não era possível você utilizar outro controle senão o uso da própria PlayStation. E ela foi condenada numa multa de 72 milhões de reais por conta disso. Porque ela simplesmente ali não observou a livre concorrência. E o que eu quero dizer com isso daqui para vocês? Que esse daqui é um mercado que também ele é palpável e ele existe. Porque a gente pensa assim sempre no macro, a gente pensa, o PlayStation, né? É impossível eu advogar para o PlayStation. Talvez seja, talvez não. Mas é muito mais provável que você consiga advogar em situações assim, por exemplo, para pequenos produtores, médios produtores. Hoje em dia no Brasil a gente tem pequenos, médios produtores aí de periféricos, né, que fazem, por exemplo, headset, que fazem microfones, pode não ter uma qualidade tão boa quanto outras grandes marcas, mas são pequenos produtores, eles estão dentro da livre concorrência. Na medida que a PlayStation impede eles, por exemplo, de conectar o aparelho deles, que é um aparelho original, ao console, isso fere a livre concorrência. E a gente tem uma lei específica que trata aqui do nosso sistema da livre concorrência. Quando isso acontece, pomba, vai lá uma multa gigantesca. A multa é pode chegar até 2 bilhões de reais. E isso daqui é um mercado, né? A gente está dentro do mercado gamer. Vocês percebem que não é só o mercado gamer. E aí a gente tem o desenvolvimento para os esportes eletrônicos, que é algo completamente diferente. E ali a gente precisa entender um pouco como funcionam as estruturas dentro dos esportes eletrônicos, especialmente a estrutura piramidal. Então, só para resumir o que eu quero dizer aqui para vocês, é que quando você conhece, você passa a mapear esse mercado, entende como é que pulsa esse ecossistema, é muito mais fácil de você fisgar situações jurídicas que existem para que você possa, então, oferecer serviços jurídicos. E aqui, o grande desafio é esse, é você conseguir fazer um tangenciamento entre a tecnologia, especialmente a tecnologia lúdica, que ela avança cada dia, e o direito. E aí a segunda dica que eu trago para vocês, e é uma dica prática, uma experiência que, assim, até diverge um pouco do que a gente vê no mercado, gente, porque, assim, a dica que eu vou dar agora, algumas pessoas vão
torcer o nariz e vão falar, vão ter algumas restrições aqui, tá? Mas a dica é: não restrinja a sua atuação a uma única área do direito, a um único pequeno nicho do direito, tá? Não falo de nicho de mercado, falo de nicho do direito. Porque hoje, em razão do número de advogados e da concorrência gigantesca que nós temos dentro da nossa profissão, dentro da nossa atividade, o que aconteceu? As pessoas começaram a funilar, começaram a descer mais embaixo, mais embaixo. Então hoje você pega assim, pessoas que são especialistas em direito civil lá em cima, aí pega responsabilidade civil, pega um pedacinho de responsabilidade civil do direito médico ou de alguma outra subárea, e a pessoa se especializa naquilo e fica só naquilo. Por que ela faz isso? Porque ela está exprimida. Tem um mercado gigantesco ao entorno dela que espreme ela e obriga ela a se subnichar. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo é que você é altamente especializado só naquilo. Ponto negativo é que você só faz uma coisa. Então você está depositando todos os seus ovos numa cesta só. E isso é perigoso. A gente precisa expandir, especialmente quem é advogado e empreendedor. A gente já tem um empreendedorismo dentro da advocacia. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar como empreendedor. Se você tem um escritório, se você é um advogado, uma advogada autônoma, a grande ideia é que você passe a fazer isso pensando na gestão do negócio. E você vai pensar na gestão do negócio justamente ampliando o leque de atuação. E por que eu falo desse leque de atuação? Porque aqui pra gente, no game esportes eletrônicos, gente, não tem como você dizer assim, eu vou fazer só... Você até pode fazer, tá? Mas não, eu não recomendo porque isso se limita muito. E aqui a gente ainda tem um mercado gigantesco. Não tem quem atue. Né? Ninguém está te espremendo para você ficar num pequeno pedacinho desse mercado. Esse mercado é um universo paralelo. Você entra dentro do cenário gamer de esportes eletrônicos, você vê demanda para todos os lados. Você vê demanda trabalhista, de atleta de videogame, de 1 zilhão de jogos que tem, para 1 zilhão de times que tem. E você pode, enfim, fazer tanto patronal como reclamante, você pode atuar nas ações trabalhistas, e que tem valores elevadíssimos. Estava conversando com o Dr. Luiz, não sei se ele está aqui agora, entrou com uma ação recente aqui, distribuiu agora no dia 30 de dezembro, 29 de dezembro, ação de R$500 mil. O atleta ganhava ali R$12 mil. Tem cláusula compensatória, tem uma série de coisas ali que inflam o valor. Então você não precisa fazer só o trabalhista. Aliás, não é nem recomendável que você só faça isso, porque muitas vezes o próprio cenário exige de você mais. Então você pega, por exemplo, os times para trabalhar, você pega os atletas para trabalhar, você pega uma organizadora de torneios, você pega uma liga específica para trabalhar. E aí você precisa entender um pouco da relação contratual, precisa entender um pouco da legislação geral do esporte, para fazer, por exemplo, o estatuto de uma liga de acordo com o que determina ali o artigo 36, por exemplo, que fala dos investimentos que podem vir ali a partir do governo. E as ligas, ainda que elas não tenham caráter associativo, por exemplo, o que acontece? Elas podem receber patrocínio, elas podem ter doações, elas podem ter várias fontes de renda e ainda tem incentivo do governo, tem investimento do governo, contrapartida. Né, mas desde que não tenha fins lucrativos, ou seja, não divida lucro. Mas ela pode pagar para os atletas, pode pagar para os diretores, para os gestores, para os prestadores de serviços. Então isso faz do cenário algo gigantesco. Né? E como é que você vai fazer o estatuto social? Você precisa entender um pouco lá da Lei Geral do Esporte, artigo 36, que vai falar lá de vários requisitos que deve ter no estatuto social para que a pessoa jurídica possa conseguir lá no governo, ou na Secretaria do Estado, ou do município, um incentivo. E esse incentivo, quando vir, é um incentivo relevante, porque é o Estado investindo. Artigo 217 da Constituição fala que tem que ter o fomento das atividades esportivas. E hoje o esporte eletrônico é uma atividade esportiva. Vocês percebem? Então, uma hora você está aqui de um lado, trabalhando para uma liga, fazendo um estatuto social para ela. E daqui a pouco você vai fazer o regulamento de um jogo da liga, que é algo completamente diferente. Um está ligado mais lá ao direito associativo, talvez ao direito empresarial, e de outro lado você está aqui fazendo para a mesma liga algo muito diferente. Um regulamento, por exemplo, do Free Fire, um regulamento do League of Legends, um regulamento do FIFA. E aí você precisa entender um pouco, não só das questões voltadas aqui ao regulamento do jogo, mas tem que fazer uma interlocução com as regras do desenvolvedor. E aí será que você precisa ter uma autorização do desenvolvedor? Será que não precisa? Vocês percebem como isso é amplo? E aí quando você vai fazer assessoria de uma liga, de um time, eles não querem um advogado que atue e fala, não, eu só faço aqui, ó, direito trabalhista, patronal, sei lá, para staff. Esquece. Aí você fecha o teu mercado. E essas empresas, o que elas querem? Elas querem um advogado que, em primeiro lugar, consiga falar a língua deles. Eu estava fazendo uma reunião aqui com uma revendedora de jogos, que assim, ela é gigantesca aqui no Brasil, tá? Eles revendem os códigos do jogo, né?
E aí eles estavam me falando, eles falaram assim, a gente tem um escritório grande aqui no estado, o problema é que eles não conseguem falar a nossa língua. A gente explica para eles o que é um desenvolvedor, uma publisher, o que é, enfim, eles não conseguem chegar no raciocínio. E a gente fala com o mundo inteiro, porque a gente licencia jogos do mundo inteiro. E aí eles me perguntaram, você tem familiaridade com direito internacional? Você tem familiaridade aí com essas situações que acontecem, por exemplo, em relação de consumo, que a gente recebe muita reclamação? Tem muita reclamação aqui para o direito do consumidor, lá, artigo 49 do CDC, que fala de direito de arrependimento. A gente vende, aí o cara joga, fica lá 7 dias, usa todos os itens que a gente dá de bônus, e aí quando dá os 7 dias o cara se retrata. E aí a gente precisa devolver o dinheiro, precisa fazer toda uma logística reversa lá para. Enfim, o senhor consegue fazer isso? Não consegue? Olha onde chega o raciocínio do pessoal. E é por isso que eu falo, aqui a grande ideia é você tentar não limitar a tua área de atuação. Por mais que você tenha uma experiência ou uma pós-graduação em direito digital, em direito esportivo, em direito trabalhista, em direito civil, em direito consumidor, em direito tributário, não importa, porque vão aparecer demandas de todos os lados. Né, eu sempre dou um exemplo, tem um cliente meu, que é um streamer, o cara assim, é o top 5 brasileiro que mais fatura na Twitch. O cara confia em mim assim de olho fechado. Tudo, literalmente tudo que acontece na vida dele do ponto de vista jurídico é comigo. E não importa, ele não quer saber se eu faço penal, se eu faço civil, se eu faço tributo, não importa. O cachorro machucou a pata porque alguém chutou, ele quer entrar com uma ação de indenização. E aí é que você vê que o cenário gamer dos esportes eletrônicos, ele te proporciona ações que assim, você procurando, você não encontra. Né? Você precisa investir muitas vezes em tráfego pago para você conseguir ampliar o teu leque do escritório. E aí tem um monte de gente que fala assim, não, porque hoje aí com tráfego pago lá no Google Ads, no Facebook Ads, eu consigo capitanear várias ações, eu vou fazer uma gestão do meu escritório e eu vou crescer o meu escritório. Cara, tá legal. Só que aí você pensa assim, pô, com isso aqui, fazendo isso aqui, eu consigo faturar 20 mil reais fazendo tráfego aqui no Google. Tá, beleza, você fatura 20 mil, mas quanto é que você vai gastar não só do tráfego, mas de injeção de saco de cliente, cliente entrando com a ação ganhando, entrando com a ação perdendo, só que isso em massa, em volume muito grande. Se você não tiver uma gestão primorosa, e olha que eu falo isso com uma visão assim de quem tem 15 anos de experiência com escritório de advocacia, hein, gente? Se não tiver uma gestão primorosa, você tem problema grande com isso. Por isso que não tem que pensar só no faturamento. Você precisa pensar mais no nome de mercado. Aqui vai a terceira dica para vocês de hoje, hein? Pensem no nome de vocês no mercado. Consolidar o nome é algo que assim que não tem valor, é algo inestimável. E esse mercado ele está aberto para isso. Ele está só esperando pessoas, advogados ou pessoas de outro nicho entrar dentro dele para consolidar o nome. E é aí que a gente percebe que quando a gente concorre com outros colegas, outros advogados de outras áreas, e até mesmo com nós que estamos aqui dentro desse mercado, dentro desse cenário, a gente percebe que não há concorrência, porque é mercado para todo mundo. E muita gente me questiona, por que você ensina as pessoas a fazerem o que você faz? Por uma razão muito simples, porque eu não consigo abranger o mercado inteiro, por mais que eu queira. Se eu quiser pegar ações no Brasil inteiro, eu não consigo, por mais nome que eu tenha. Porque aí as pessoas vêm, te escolhem, por exemplo, quando uma grande empresa vai escolher um profissional, ela pega cota 3 ou 4 e vai escolher um. Ela não vai contratar 3 ou 4. E aí você vai fazer o seu serviço, você vai cobrar o teu preço e vai fazer. Então não tem problema nenhum você ensinar aquilo que você faz. E eu compartilho isso de coração aberto, porque a minha história, quando eu comecei na advocacia, eu não tenho padrinho, não tenho pai, não tenho mãe, ninguém da área jurídica. E aí eu me senti absolutamente perdido no mercado gigantesco, que estava cheio de profissional e ninguém te ajudava, e ninguém te dava dica nenhuma. E aí a gente chega no mercado e, cara, todo mundo fecha a porta para você. Isso dói, isso é ruim pra caramba. Eu sei como funciona. E aí, mais ainda, eu sei o que é não ter experiência. E ao longo de 15 anos eu construí isso. E eu tenho uma visão diferente hoje. E é por isso que eu falo, cara, construir um nome, consolidar nome no mercado é algo que tem valor inestimável. É inestimável, porque é ali que as pessoas te reconhecem, é ali que as pessoas te contratam por um preço que você não precisa ficar barganhando, porque você é especialista no mercado gamer dos esportes eletrônicos. Para as pessoas, elas não precisam ter aquela visão que a gente tem aqui que eu estou explicando para vocês, elas precisam te encarar e te olhar como um profissional que atua nesse mercado. Ela não precisa nem saber das tuas áreas de atuação. Ela precisa saber que você atua nesse mercado, gamer dos esportes eletrônicos. E aqui é interessante, porque quando a gente fala dessa visão macro, né, que muitas vezes muitos colegas não têm, e aqui que é um do propósito aqui do nome dessa aula, né, conquistando experiência, porque
quando você entra nesse universo dos games de esportes eletrônicos, as pessoas sempre pensam no macro, sempre pensam assim, eu nunca vou conseguir defender a Riot, nunca vou conseguir defender a Valve. Mas essas grandes empresas, elas proporcionam mercados e negócios para tantas outras empresas, tanto nacionais como internacionais, que vêm de fora para o Brasil e precisam abrir mercado, que é uma coisa gigantesca, e vocês não precisam olhar sempre só para o macro, vocês precisam olhar para o micro, né? É além daquilo que se vê. Você vê a Valve, mas você tem que ver o que está por trás. Qual que é esse ecossistema que pulsa, que faz a Valve operar, que faz tudo isso acontecer? Quais são as empresas que entrelaçam negócios com a Valve? Quais são as relações jurídicas que existem entre elas? Onde será que você pode entrar nisso? Né? E quando você se apresenta como especialista nesse mercado, é aquilo que te traz os grandes resultados e os melhores resultados. Tá? Então, gente, o jeito errado de você começar nesse mercado é você limitando a tua área de atuação. Evite limitar a sua área de atuação, tá? Não há problema nenhum se você quiser limitar, se você fala assim, olha, eu quero fazer direito do consumidor. Tá tranquilo, não tem problema. A única diferença é que você não está apertado, não se sinta apertado nesse nicho. Tá legal? Diferente de outros nichos do mercado da advocacia. Tá, gente? Tem gente brigando por aí, assim, se matando na área trabalhista, porque é trabalhista, só trabalhista, nem subnicha, entendeu? Ou trabalha com direito do consumidor. Olha que engraçado, eu fiz um post ontem falando da Nesha. A Nesha é um site que comercializa itens do Counter-Strike. Tem itens lá que são vendidos, é só vocês entrarem lá agora e olharem o preço dos itens, dos cosméticos. 5 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. Esses são os valores dos itens. Aí tem gente que fala assim para mim, cara, não, eu trabalho com direito do consumidor, eu trabalho assim com produtos que têm valores elevados, sei lá, a pessoa compra uma televisão de 5 mil reais, 7 mil reais. Cara, beleza, e aí? Você pode abranger um nicho gigantesco dentro do Counter-Strike, trabalhando do direito do consumidor só com a Nesha. Você tem um defeito no produto, um vício no produto, é algo que o advogado intervém. Eles têm responsabilidade civil sobre a comercialização, especialmente porque isso pode dar problema, porque quando o cara entra lá na Steam, que é a plataforma em que ele mantém os itens dele, no próprio jogo do Counter, aliás, na transação com a Nesh, ele precisa disponibilizar para a Nesh depois transferir para o outro usuário que comprou. E os valores são muito altos. As transações são muito altas. Né? Você consegue nichar o direito do consumidor dentro de um único jogo. Agora pega esses 800 mil jogos catalogados. Imagina o que você não consegue fazer dentro do direito do consumidor. Agora pega todas as outras áreas do direito. No escritório a gente faz full service. Full service dentro desse mercado, games e esportes eletrônicos. E a gente pega não só o nicho, o direito dos games e esportes eletrônicos puro, mas a gente pega todo esse contorno periférico aí que a gente fala aqui. Tem oportunidade, tem demanda para todo mundo, gente. De verdade. E esse é nicho de mercado. E assim, ó, separe, né? Nicho de mercado de nicho de atuação, tá? É importante ter essa clareza mental aqui, porque nicho de atuação é direito civil, direito trabalhista, tributário, direito agrário, como vocês quiserem. E o nicho de atuação, o nicho de mercado, é nicho dos games, nicho dos esportes eletrônicos, e aí você consegue subnichar. Mas para conseguir subnichar, você precisa ampliar a tua visão, precisa aprofundar ela. Porque aí que você vai fisgando todas as outras situações, tá? E identificando demanda, né? Que talvez assim, o ouro do negócio é você identificar a demanda. Quando você passa a identificar a demanda, você começa a perceber que vem uma enxurrada de ação para você. E você passa a identificar a demanda quando você entende aqui esse ecossistema gamer dos esportes eletrônicos, como é que pulsa esse cenário inteiro. Né? E por isso que eu insisto muito com os alunos nessa questão da estrutura piramidal, porque a estrutura piramidal, a gente conseguia estudar ela até antes da Lei Geral do Esporte, que agora ela foi derrogada, a Lei IPL, ela foi derrogada, ela não foi revogada, tá? Ela absorveu várias outras leis no corpo dela, ela é um pouco mais extensa, e ela não revogou a Lei Pelé. Então tem os dispositivos da Lei Pelé que ainda estão em vigor. Então a gente precisa ter um cuidado na interpretação, porque como não houve a revogação expressa, a Lei Pelé ela ainda vigora concomitantemente aqui a nova Lei Geral do Esporte. E ela, enfim, virou uma coxa de retalhos. Há uma dificuldade nesse sentido, né? Mas quando você passa a entender, por exemplo, você estuda a Lei Geral do Esporte, você dá uma olhada ali, você vai perceber assim, tem situações que falam ali da integridade esportiva, uso de doping, uso de hack, cheat, pode ser encarado como um doping digital. E aí quando você lê a lei, você começa a identificar, você fala, opa, peraí, isso existe, isso tá aqui, isso tá dentro do jogo, isso acontece, eu já vi gente reclamando e tudo mais. E aí você fisga, você identifica a demanda, você sabe que aquilo existe, e é o momento de você vender.
né? E aí você adquire experiência no cenário, em primeiro lugar, primeiro passo, entendendo esse ecossistema. Como ele funciona, como é que ele pulsa. E aí depois vem as outras fases, que aí a gente vai falando em outras aulas também, tá? É que eu quero que vocês entendam essas dicas. Uma coisa que outro dia um colega me perguntou foi o seguinte, gente. Ele falou assim que ele estava muito desanimado com a advocacia. Tá? Que é um relato só pessoal, só para compartilhar com vocês. Ele falou que estava muito desanimado com a advocacia. E eu perguntei por que ele estava desanimado. Ele falou assim que já teve um escritório, e aí o escritório deu errado, ele teve que voltar para outro escritório para trabalhar como funcionário empregado, e aí ele estava com várias demandas ainda em nome dele, e que, enfim, isso dava um desânimo para ele. E aí ele falou assim que gostava muito do cenário gamer dos esportes eletrônicos, já tinha trabalhado nesse mercado e que gostaria de voltar e empreender. Né? E aí ele estava trocando ideia comigo, conversando, e eu achei engraçado porque ele falou assim para mim que o desânimo dele, ele era algo assim do presente. Né? Ele falava assim, eu não consigo enxergar algo no futuro que me dê ânimo. Isso me cativou porque assim, gente, tudo na vida a gente só se anima quando a gente vê algo no futuro. Quando a gente vê uma luz no fim do túnel. A luz do fim do túnel, ela tá lá na frente, você precisa chegar nela, mas você enxerga ela. E por que isso é fantástico? Porque todo mundo que investe em si mesmo, ou investe em mercado, investe sempre pensando no futuro. E é o futuro que traz pra gente esse ânimo maior para percorrer o caminho para chegar lá. Então, quando você vê, por exemplo, o mercado gamer dos esportes eletrônicos, algo que pode ser um investimento futuro para você ou para esse colega que mencionou, você passa a entender que, putz, cara, que legal, isso daqui é algo que para mim faz sentido, é uma luz no fim do túnel, isso aqui é um investimento que eu vou fazer, né? Um investimento em tempo, em estudo, em análise de caso, estudo de jurisprudência e por aí vai. Né? Vou me capacitar para trabalhar, porque esse mercado está aí, esse mercado está acontecendo, ele existe. Né? E a gente faz investimento na nossa vida sempre pensando no futuro. Isso nos dá ânimo, né? E esse ânimo é que faz a gente continuar e caminhar e seguir em frente, né? Enfim, só um relato pessoal aqui que um colega compartilhou comigo. Uma outra dica muito importante, gente. E aqui, tomem nota aí porque isso também é importante, tá? Busquem. E aqui na comunidade a gente tem bastante material e eu vou soltando aqui para vocês, se vocês derem uma olhada aí, especialmente em materiais públicos, tá? A gente vai subindo ali diversos documentos. O que eu recomendo que vocês façam? Especialmente quem está começando agora. Tentem estudar os julgados, tá? E não só julgado trabalhista, mas julgado relativo a direito do consumidor, eventualmente direito civil, porque isso ajuda a gente ter não só enxergar como é que o judiciário hoje vem enxergando essas demandas, mas sobretudo a fazer uma engenharia reversa daquilo que foi feito. Você pega uma ação contra, sei lá, a Valve, foi improcedente. Por que foi improcedente? Qual foi a tese adotada? E aí a gente faz uma engenharia reversa. E muita gente fala assim, mas peraí, Valve, você está falando da Valve, a Valve não existe no Brasil. De fato, não existe, nem Valve nem Steam, mas você consegue instalar no Brasil, você não precisa de carta rogatória. Isso eu já falei assim, né, inúmeras vezes, e muita gente ainda não consegue enxergar como fazer a citação da Valve, mas ela é possível e dá para fazer. E outra, antes de fazer a citação da Valve no Brasil, existe um outro caminho, gente, que é um PROCON, como se fosse um PROCON brasileiro, mas nos Estados Unidos. Você consegue fazer uma reclamação online e você consegue muitas vezes reverter aquilo que você, em tese, reclamaria numa ação judicial. E isso de uma maneira administrativa. Você cobra o cliente para fazer isso. Agora imagina você pegar, sei lá, 50 clientes aí do jogo Counter que teve conta banida para fazer esse tipo de ação, esse tipo de demanda. Isso vale muito a pena, é a ação que você pega e que você fisga ali. Mas enfim, aqui esses julgados que existem, a gente pega, sei lá, Valve. Quando eu comecei a estudar as ações da Valve, eu via que as pessoas sempre entravam com ação pedindo carta rogatória. Né? E eu fiquei pensando comigo, eu falei, puxa, será que não dá para fazer outra forma de citação? E aí fui estudar, fui encontrar os julgados do STJ, a STJ falava lá ali que era possível citar representantes de empresas estrangeiras que estivessem no Brasil, aí você pega, sei lá, um major que acontece no Brasil, você manda citar o cara ali por hora certa. Né? Não precisa ter sede no Brasil para acontecer isso. A STJ permite. A jurisprudência da STJ é assim. Né? Então, quando você começa a identificar esse tipo de situação e fazer o estudo desse tipo de jurisprudência, é algo que te traz ali grandes resultados, né?
Não sei se a doutora Luana tá aqui, mas a doutora Luana teve uma ação, tá aqui, tô vendo ela aqui, ela teve uma ação um tempo atrás, ela comentou comigo, uma empresa gigantesca, tá? Uma organizadora, assim, de eventos esportivos eletrônicos, que é uma das maiores do mundo, né? E aí teve uma divergência ali num campeonato, que, enfim, um dos times foi reclamar, porque o outro time não tinha agido com integridade, usou programas que não podia, a comitê lá de integridade não fez nada, e aí tiveram que recorrer para a esfera judicial. E ela conseguiu encontrar uma empresa brasileira, citou a empresa brasileira, conseguiu uma liminar, a liminar mandou reintegrar o time no torneio. Mas a prova que ela fez era uma prova de qualidade, porque mostrava de fato a quebra da integridade no torneio. E isso envolve muita coisa, muito dinheiro especialmente. Porque para a empresa organizar campeonatos e torneios como esse, ela precisa investir muito dinheiro. E os times investem dinheiro nos jogadores, em alimentação, em insumos, em tantas outras coisas para manter os jogadores ali ativos. Porque o jogador, ele é um ativo muito importante para a empresa, porque é um objeto de troca, é um objeto de transação. Eles fazem a cessão dos direitos econômicos do jogador. Ele contrata o jogador, o time contratou o jogador, depois o que ele faz? Ele pega e vai vender ali os direitos econômicos do jogador. E aquilo é uma grana violenta. Então tudo isso tem valor dentro desse mercado. Né? Então são julgados que assim são importantíssimos da gente estudar. São julgados que quando você estuda, faz a engenharia reversa, se descobre teses que assim às vezes não é nem alegada, mas é uma tese que você imagina e que você, enfim, você já estudou, você sabe mais ou menos ali como desenvolver. Então isso é fantástico, viu, gente? É algo que é importantíssimo de fazer. E outra coisa, quando a gente fala que em fontes de estudo, comunidade é aquilo que, da mesma forma que eu falei agora há pouco, muita gente não enxerga valor, mas é onde mais tem valor. As comunidades é o ambiente em que a gente vive. Tem muita gente que fala assim, eu moro numa cidade do interior, eu moro longe. Na minha cidade não converso com ninguém que, enfim, goste disso ou que me proporcione um ambiente que eu possa falar sobre isso, ou que eu possa aprender sobre isso, ou possa ver o que as pessoas estão falando. E é para isso que serve a comunidade, porque essas comunidades, elas fazem isso pra gente, elas proporcionam isso. A gente tá aqui trocando ideia, todo mundo, ó, tem uma galera aqui no Discord, tem uma galera que vai assistir isso depois no Instagram, e tem uma galera que vai assistir isso depois lá no YouTube e em outras redes. E, cara, isso daqui, assim, vale ouro, porque vocês estão aqui ouvindo alguém falar, alguém que tem uma experiência de muitos anos trabalhando com isso, e aí você vai tendo novas ideias. Você não precisa fisgar só o que eu falo, pegar só o que eu falo e levar a ferro e fogo. Você pode pegar o que eu falo, melhorar, implementar, modificar e vai ingerindo isso na sua vida. Isso que é fantástico no ambiente comunitário. Né? E aí você olha um colega aqui e fala, putz, olha esse colega, olha como é que ele faz uma publicação na rede social, olha o conteúdo que ele produz. E você passa a entender como é que faz a produção de conteúdo. E vocês podem ver, ó, da galera que está aqui. Eu tava vendo aqui, né, a doutora Luana, o doutor Bruno, tem uma galera aqui que eu tô vendo, que é da comunidade interna, né? Esse pessoal segue a ferro e fogo aqui o que a gente ministra, e isso é fantástico, é isso que traz resultado, né? E tudo tá dentro do ambiente comunitário. Então, quando você vê essas pessoas fazendo, quando dá certo, você se inspira, quando dá errado, você não faz e modifica, e por aí vai. É isso que leva a gente a adquirir uma experiência dentro desse mercado. E aí, quando a gente fala de experiência jurídica, prática jurídica, que aí vai ser depois um objeto aqui para o nosso próximo encontro, a gente vai falar aí sobre casos práticos e resolver algumas questões aí que a gente vai bater um papo. Tá? Nesse momento eu queria abrir aqui para vocês fazerem perguntas, se alguém tiver pergunta para fazer, quem quiser fazer no chat pode mandar aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Ó, o doutor Bruno falou aqui que às vezes o próprio time gosta de advogado que não trabalha com outros. Verdade, aqui ó, o doutor Bruno Casal falou, né? Que muitas vezes tem times, tem empresas que assim, eles não querem contratar escritório, banca de advogados. Muitas vezes eles querem contratar advogados. Querem contratar advogado ou um profissional autônomo, né? Ou escritórios menores, escritórios pequenos. Tem empresas grandes, gente, sei lá, tipo a Riot. Ela não contrata um escritório único para gerir todas as ações dela. Ela contrata vários escritórios. Às vezes para a mesma área, às vezes para áreas diferentes. Mas o fato é que ela coloca ali vários profissionais trabalhando. E tem times menores que querem absorver o advogado, querem ter o advogado dentro da sua própria estrutura. E aqui abre oportunidade para todo mundo que, por exemplo, quer trabalhar para time. Né? Isso é fantástico. A Andressa.
E como sabemos que uma empresa está ligada a uma empresa maior? Salvo engano, essa pergunta que a Andressa fez, está ligada àquela parte que eu falei do entrelaçamento entre várias empresas, né? Existem várias formas, tá, Andressa? Existem várias formas. A gente tem, por exemplo, a figura do grupo econômico, né? Sempre quando uma vai sob gestão uma da outra, a gente consegue, do ponto de vista societário, dependendo da relação que elas tiverem, até com base no contrato social, com base em outros documentos societários, a gente consegue identificar a relação que existe entre elas. Algumas vezes a gente vai precisar usar a teoria de fato, né? A teoria da aparência, porque é aquilo que revela para a gente quando uma está sob domínio ou gestão da outra. Tiveram algumas ações trabalhistas que a gente trabalhou no escritório contra o Cruzeiro, né? E teve um ponto que foi uma divergência muito grande que existiu entre as marcas, porque o Cruzeiro absorveu um time de esportes eletrônicos. Galera, acho que tem alguém que está com o áudio ligado aqui. Deixa eu ver. Fezão, acho que tá com o áudio ligado aí, cara. Dá um mute aí. Aí, ele saiu. Beleza. E aí, nesse caso do Cruzeiro, o que foi interessante, gente? A gente pegou e alegou o grupo econômico, né? Falando que o Cruzeiro estava gerindo e tinha gestão direta e administrava, injetava dinheiro nesse time que ele absorveu. E tiveram várias condenações solidárias, né, por formação de grupo econômico. Mas isso se deu por meio de prova testemunhal, porque as testemunhas chegavam lá e diziam assim, não, Cruzeiro, associação, Cruzeiro, SAF, Cruzeiro não sei o que, é tudo a mesma coisa. Só pediram para a gente fazer um logo novo aqui para o Cruzeiro Esporte Eletrônico, porque eles estavam investindo no novo segmento. Mas olha que interessante, a prova foi testemunhal e de grupo econômico. Olha que loucura, né? JV Carrijo. Ainda não possuo OAB. Gostaria de saber se tem algo que já posso conseguir fazer para gerar uma renda, mesmo me encontrando nessa situação. Que legal a pergunta do Carrijo. Cara, você consegue fazer muita coisa, velho. Você quer ver um exemplo? Um exemplo, assim, que talvez vocês já até saibam, né? Mas é um exemplo que é muito relevante, que são parcerias. Eu vejo muitos de vocês que estão ainda na vida acadêmica, mas que têm assim, uma entrada muito forte no mercado gamer dos esportes eletrônicos. E aí vocês conhecem pessoas, conhecem comunidades, fazem parte de comunidades, e vocês conseguem angariar processos. Só que às vezes você não pode atuar. O que você faz? Aqui no ambiente comunitário, você entra na comunidade e você pega os advogados, os colegas que são especialistas nesse mercado, e aí você identifica aqui no Discord pelos cargos. Tem a galera que é nível Gold, né? Que está lá em cima, que, né, já tá voando alto aí. Você pode fazer parceria com essas pessoas e trocar uma remuneração, né? Pedir uma remuneração em troca ali da indicação do cliente. É uma das formas que você pode fazer a tua fonte de renda. Uma segunda fonte de renda que é muito comum fazer também. E muita gente tem dificuldade, gente, mas isso é possível fazer e não é difícil. Tá dentro da plataforma aqui, a gente, pô, tem tudo, tem todos os documentos que você precisa para fazer o que eu vou falar agora, que é você fazer a intermediação de compra e venda de jogador. Tá cheio de jogador entrando e saindo de time, a rotatividade é muito alta, inclusive fazendo migração de jogo para jogo, sei lá, os caras gostam de FPS. Aí o cara joga um Valorant, depois ele vai pro Counter, enfim. E aí ele fica migrando de jogo ou ele faz a transação entre os times, né? E muitas vezes os times vão fazer essa relação direta entre eles, mas normalmente quem costuma fazer isso, fazer essa intermediação, oferecer um jogador ou fazer uma interlocução, é o que a gente chama de agente, o agente esportivo ou o empresário, né? E você consegue fazer isso sem OAB. Você consegue fazer isso assim, só articulando, enfim, documentando a situação e a relação para que você possa, enfim, materializar essa relação, fazer essa transação. E você não precisa de OAB. Você precisa só dos documentos certos para fazer a cessão dos direitos econômicos do jogador. E aí todo mundo assinou, tá redondinho. E aí te gera uma renda animal isso daí, porque você ganha em cima da transação, né? Você pode cobrar 30%, 20%, pode cobrar um percentual fixo, pode cobrar por hora. Isso é bem interessante. Riven, sei que no decorrer das aulas vamos abordar esse assunto, mas não é um mercado difícil de entrar? Digo isso sendo recém-formada e sem contatos e nome. Riven não é, querida, não é difícil. É que assim, todo mercado que você for entrar, absolutamente qualquer um, tá?
você sempre vai ter ali uma dificuldade. Você precisa, em primeiro lugar, de familiaridade. Quando você se familiariza com o mercado, e é por isso que a gente começa essas aulas, a gente começou aqui essa pré-jornada, falando um pouco de como adquirir experiência nesse mundo. E eu comecei aqui justamente batendo no ponto de que, olha, a gente precisa basicamente entender como funciona esse ecossistema. Porque você mapeia, você se familiariza. Né? Todos os colegas que estão na comunidade aqui interna, que hoje atuam, eles começaram basicamente do zero, sem saber nada, sem começar nada, e enfim, estão aí decolando. Aqui ao longo das nossas aulas, vocês vão ver, a doutora Luana está aqui, eu vou conversar com ela numa entrevista. Ela vai contar para vocês a experiência dela, vai contar, enfim, faturamento, vocês vão ver. Hoje ela decolou, né? A doutora Luana expert gold aqui da nossa comunidade. O doutor Bruno também. O doutor Bruno decolou na carreira e começou do zero. Aí o que diz muito se você vai ter sucesso ou não é o tanto que você se dedica. A gente precisa se dedicar assim de corpo e alma. Você tem que ser bom naquilo que você faz e o que vai dizer se você é bom ou não é o seu nível de dedicação, né? Mas tem que acreditar. Eu tenho certeza que aqui de hoje até o fim aqui da nossa jornada você vai entender como isso vai funcionar e você vai absorver uma bagagem fenomenal que vai te dar uma luz assim gigantesca. Pode acreditar, tá bom? O Guilherme ainda não tem o OAB. Como faço estágio no escritório? Faço parceria com advogados que atuam e dividimos o alvará. Olha que legal aí, ó. É mais ou menos isso que o Guilherme falou aqui na pergunta do Carrijo, né? Ó, o Bruno falou aqui também que é importante começar, né? Nada é fácil, mas depois do primeiro passo, montar uma rede, trabalhar, conhecer pessoas, comunidade, fica tudo mais fluido. É isso aí, é isso aí. E outra, né, gente? Prospecção ativa. Hoje tem zilhões de técnicas, tem zilhões de formas de você conseguir fazer a prospecção. Você faz prospecção online, você faz prospecção em eventos assim, networking é algo que é fenomenal. E eu, quando eu comecei na minha profissão, eu fazia isso o tempo inteiro. Eu ia em grandes eventos aí, eu distribuía portfólio, cartão, e eu comecei assim, né? E aos pouquinhos você vai entendendo como o mercado funciona e de onde vêm os grandes resultados. Tá legal? Bacana. O Guilherme falou que ainda não experimentou esse lado jurídico de games e esportes, mas é algo que ama assistir e acompanhar, então estarei inserido no objetivo que tenho. Ó, o Felipe Lucarini falou, pessoal, estou à disposição para quem quiser trabalhar, tenho experiência societária, civil, trabalhista, que fenomenal. Show de bola, Felipe. Que bacana. Acho que é isso aí, gente. Ó, nossa aula de hoje foi então aqui sobre conquistando experiência no mundo dos esportes eletrônicos, dicas e estratégias. Essas estratégias, se vocês seguirem aí, tenho certeza que vocês vão começar a contextualizar aqui o mercado. Ó, não deixem de baixar o cronograma para vocês pegarem o cronograma inteiro das aulas, tá? Vão ter várias lives aqui com uma galera assim fenomenal do cenário. Cara, a gente vai ter live sobre direito societário, a gente vai ter live sobre LGPD nos games, para falar inclusive de dados sensíveis para transmissão internacional, que essas empresas fazem muito. A gente vai ter live sobre direitos autorais, que, cara, é um negócio que, assim, bomba, tá? A gente tá, assim, tem uma galera fera aí que vai contribuir aqui com vocês. Então não deixem de participar das outras aulas, tá? E inscrevam-se na jornada, não deixem para fazer inscrição de última hora, porque a gente já vai direcionando vocês para os grupos estão lá, vocês vão recebendo materiais e vocês estão indo, tá legal? Então, beleza. Ó, Renato disponibilizou aí para vocês. Beleza, boa, Carrijo, que show, gostei, cara. Então tá bom. Ó, amanhã a gente vai ter aqui de novo. Amanhã é sexta-feira, eu sei que nem todo mundo vai conseguir parar para fazer isso, tá, gente? Mas para comparecer, mas quem quiser comparecer, fiquem à vontade. Isso aqui vai ficar gravado, depois a gente vai disponibilizar e amanhã vai ser uma sessão de perguntas e respostas. E essa sessão de perguntas e respostas é algo que eu faço. Aqui a gente seleciona, né, várias perguntas e depois eu vou respondendo aqui, porque é algo bastante direcionado. Então amanhã é sessão de perguntas e respostas. Aí na segunda-feira, acho que segunda-feira é dia da doutora Luana, né, doutora? É, segunda-feira. A doutora Luana, quem quiser prestigiar a doutora Luana, vem ouvir a história dela. Vale a pena, vale muito a pena. Ó, Carol, que eu sou estudante, mas percebo quanto antes frequentar e se fizer presente em eventos já é um grande primeiro passo, por experiência própria. Vi que onde vou e me apresento, consigo minhas futuras oportunidades. Agora só falta tomar vergonha e começar a criar mais conteúdo. Carol também é fenomenal. A Carol, assim, manja muito de GTA, especialmente dos RPs. É alguém que vale a pena também vocês manterem contato. Ela tá aqui na comunidade.
Essa galera tá toda aqui na comunidade. Tá bom? Que mais? Que mais? Que mais? Show de bola. Então tá bom. Ó, a gente encerra então a nossa aula de hoje por aqui. A gente vai se encontrar amanhã quem estiver disposto. E na segunda-feira, conteúdo gigantesco a partir de segunda e por aí a gente vai indo. Tá bom? Gente, grande abraço pra vocês aí. Bom fim de noite e a gente se fala aí amanhã para